Cultura, homenagens e debates na sessão da Câmara desta semana. Regime de urgência para alterações no plano diretor e punição para empresas que pintarem meios fios de amarelo de forma irregular. Este é o Jornal da Câmara, que está no ar a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jornal da Câmara Municipal de Itapema. Na sessão desta semana foram aprovadas punições mais severas para quem pintar ou ficar pintando meios fios de amarelo e alterar as condições de estacionamento nas vias públicas da cidade. A nossa equipe conversou também sobre o assunto com o diretor de trânsito do município. Acompanhe. Você já passou pela situação de estar procurando uma vaga para estacionar, encontrar a vaga, mas o meio-fio estar pintado de amarelo e você ficar na dúvida se pode ou não estacionar ali? Pois é, em Itapema, muitas dessas pinturas estão sendo feitas de forma irregular, muitas vezes pelos donos dos imóveis que querem impedir que as pessoas estacionem na frente de seus terrenos e estabelecimentos. O vereador Saulo Ramos identificou diversos pontos na cidade onde essa prática desrespeita as normas municipais e propôs um projeto de lei que prevê multas mais severas para quem fizer a pintura irregular do meio-fio. A proposta aumentaria o valor da multa para 1 UFRM por metro quadrado do empreendimento, caso o responsável não corrija a irregularidade, e dobraria o valor para 2 UFRMs por metro quadrado, em caso de reincidência. Atualmente, cada UFRM equivale a R$ 5,09. Algumas empresas, e aí não sabemos se se trata da construtora ou da empreiteira, ou algum terceiro mal intencionado, tendo em vista que é muito difícil identificar o momento que isso acontece, tem reservado vagas na frente das construções. Isso tem causado muito transtorno, tendo em vista que nós temos mais de 400 construtoras registradas no município de Itapema. Nós não podemos permitir que cada construtor, ou cada empreiteiro, ou cada concreteira, ao seu bel dispor, bel prazer, resolva reservar vagas e, pior, pintar os seus meio-fios ali da frente dos prédios de amarelo, impossibilitando que as pessoas venham a estacionar. A proposta recebeu uma emenda verbal do vereador André de Oliveira, limitando o valor da multa a 1.000 UFRM ou a 2.000 UFRM em caso de reincidência. O que acontece? Eu já fiz essa denúncia, o vereador também, acredito que outros vereadores aqui dessa casa já encontraram essa mesma situação, onde às vezes a construtora, o empreiteiro, ou o síndico, enfim, alguém ligado à obra, vai lá ou a casa, enfim, o residente, vai lá e pinta o meio-fio de amarelo para que ninguém estacione na frente da sua residência, por sua própria conta e risco. E esse tipo de infração tem acontecido muito e muito na cidade. A gente não vê a devida penalização dos infratores. Que eu acho interessante a sanção, mas que a gente tinha que ter um limite. Sou contrário à emenda. Por quê? O nosso problema não é multa. O nosso problema hoje é fiscalização. Então, o texto atual hoje, multa de 200 do FRM, caso o cidadão vá lá e pinte uma garagem inexistente à frente do seu prédio. 200 do FRM hoje seria R$ 1.018. Dói no bolso é que muitas vezes as pessoas cumprem a lei, infelizmente. Mas concordo, vereador Iagan, que falta fiscalização nesse sentido aqui, para ir lá e dizer, olha, isso não está certo, precisamos realmente que sejam respeitados, principalmente essa questão de estacionamento, que falta tanto na nossa cidade. Conversamos com o diretor de trânsito do município de Itapema, Begnini, para entender se a pintura do meio-fio sozinha indica a proibição de estacionamento. Nós estamos aqui com o diretor de trânsito de Itapema, o Begnini, que vai explicar para a gente como fica a situação do meio-fio pintado de amarelo. Precisa ter uma placa indicando? Não precisa? Ele vai tirar essas dúvidas agora. Eu gostaria que você explicasse, então, o que realmente vale quando o assunto é sinalização. Boa tarde, tudo bem?
O que vale a sinalização, nós temos 3 pilares. O primeiro é o agente de trânsito, semáforos e sinalizações verticais e horizontais. O que acontece? O que vale mesmo é a sinalização vertical, ou seja, o meio-fio pintado de amarelo, sem a sinalização vertical, sem a placa, não vale de nada. Ou seja, é a mesma coisa que o sinal, o semáforo. Semáforo a gente tem 3 cores, vermelho, amarelo e o verde. O que o amarelo indica? Atenção. Então, quando a gente vê um meio-fio pintado de amarelo, a gente tem que ter atenção. Tem a placa proibindo? Tem a placa permitindo? Isso que a gente tem que verificar. Então, ou seja, ela é uma auxiliar da sinalização. O que tu está querendo dizer, então, é que se estiver amarelo, a gente precisa prestar atenção o quanto isso pode ser prejudicial para a via, para o trânsito no geral, é isso? Isso mesmo. Que às vezes está pintado amarelo não quer dizer que seja proibido, porém, você tem que ter atenção que às vezes é uma área de recuo, é uma área onde um caminhão vai ter que fazer o ângulo de giro, então vai passar pelaquela área, então uma área de atenção. E as esquinas que são normais, né, de 5 metros, que são proibidas de estacionar. Essas são pintadas de amarelo, porém elas não levam placas. Isso não é obrigatório a placa. Porém é proibido estacionar dentro desse limite dos 5 metros. Já que a gente está falando de placas e sinalização, isso vale também para carga, descarga, veículos oficiais? Sim. Tudo que for de estacionamento, ele tem que ter a placa. Seja a carga e descarga, veículos oficiais, autistas, hoje a gente tem que ter bastante, idosos. E o plano diretor voltou a ser discutido aqui no plenário da Câmara de Vereadores. As alterações propostas pelos vereadores e pelo município receberam inclusive emendas aqui na casa e a discussão foi bastante acalorada. A Câmara de Itapema aprovou o projeto de lei do Executivo que altera o plano diretor do município. Colocado em regime de urgência especial, o projeto teve um recesso de 40 minutos para que os parlamentares debatessem as mudanças propostas. Após o retorno, foram apresentadas emendas verbais que modificaram pontos específicos da legislação. Entre as alterações, o vereador André de Oliveira propôs uma emenda ao artigo 6º, determinando um novo valor na tabela da ZR2 para as avenidas. Já o vereador Iagan apresentou outra emenda ao mesmo artigo, alterando a tabela que define os percentuais da outorga frente-mar, elevando esse percentual para 30%. A mudança gerou debate e divergências entre os vereadores. Então o novo texto vai ficar na tabela onde está ZR2 avenidas, vai passar o texto a vigorar da seguinte forma, a tabela ZR2 frente avenidas Governador Celso Ramos, Nereu Ramos e João Francisco Pio. Veio aqui o projeto do Executivo, nos imóveis da ZR1 frente mar, o percentual é 25% indicado pelo Executivo. Na lei atual é 20%. Tá? Minha proposta é passar para 30%. Por quê? Apartamentos frente mar hoje é R$50 mil o metro quadrado. Apartamento de 10 milhões de reais, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Então não vai custar nada para este empreendedor passar para 30%. Apresento meu voto favorável à emenda do vereador Iagan, tendo em vista que estamos aqui legislando em favor do povo. Quando a gente fala em construção civil, a gente não fala somente no construtor, no empresário, mas nós temos também todos os funcionários que trabalham lá, nós temos todas as pessoas que são proprietárias de terrenos, nós temos toda uma cadeia de fornecedores, é algo muito maior. E claro que os valores de metro quadrado frente ao mar são muito mais elevados, mas o custo de uma permuta frente para o mar também precisa ser levado em conta. Por isso, declaro contrário à emenda do vereador Iagan. Além dessas mudanças, outras pequenas alterações burocráticas foram resolvidas com emendas, como a inclusão da palavra comercial na tabela de índices para edificações multifamiliares. A nomenclatura multifamiliar / comercial, tendo em vista que influenciaria na emissão das consultas de viabilidade. O vereador Saulo Ramos ressaltou que as mudanças feitas durante a sessão têm como objetivo principal destravar a construção civil no município, gerando mais receita para Itapema. Fizemos essa pausa e fizemos tantas emendas de uma lei que já é bem conflitante entre várias pessoas que têm interesse nela.
E estamos fazendo várias emendas aqui para que possamos liberar novamente a construção civil. Não quer dizer que o que está sendo votado hoje aqui não possa ser alterado posteriormente. Outro ponto de destaque foi o debate sobre a falta de participação popular na discussão do plano diretor. O vereador Márcio Silva defendeu a realização de uma audiência pública futura para ampliar o envolvimento da comunidade. Eu queria deixar registrado a importância de nós fazermos uma audiência pública futura. Nas audiências públicas, até pouca representatividade do povo, que deveria ser mais, que talvez hoje o povo que nos assiste pelas redes sociais deva estar falando, mas isso aqui não ficou bom, aquilo lá não ficou bom. Sejam mais participativos. Mais próximo do ideal. A gente debateu muito isso hoje à tarde. É uma conta que fica bom para o município, que fica bom para a construção civil. Hoje a gente precisa estimular o TPC, porque daqui a algum tempo a gente vai precisar desse TPC para fazer as desapropriações, e se ele não tiver um valor venal, vai ficar inviável utilizar, inviável a prefeitura fazer a venda desse TPC, as indenizações. Então, é o caminho certo, marcar a audiência pública, debater esse ponto e a gente chegar nessa fórmula que é a mais ideal possível. O vereador Iagan também destacou a importância da atualização do plano diretor para bairros como Sertãozinho, onde muitas famílias enfrentam dificuldades para registrar escrituras devido à falta de regularização. Em especial, por exemplo, aos moradores do bairro Sertãozinho. Desde dezembro de 2024, legalmente o bairro Sertãozinho não existe. Nessa última alteração, excluir o bairro Sertãozinho, que está no inciso 4º do artigo 7º da Lei 11. Então, agora, por exemplo, os moradores do bairro Sertãozinho, hoje, vereadores, não conseguem, além de viabilidade para empreendimento, não conseguem nem registrar uma escritura. O vereador André de Oliveira demonstrou preocupação e criticou a tramitação acelerada do projeto, afirmando que o regime de urgência impediu uma discussão mais aprofundada. E na mesma linha do vereador Iagan, e trazer um dado que é fundamental, a questão da urgência. Esse é um tipo de projeto que não dá para fazer a toque de caixa. Tá? Então a gente está aqui para corrigir, para fazer o melhor por Itapema, e não por nós. Quando a gente bate numa urgência que não faz sentido e que está cheia de problema, é para que seja o resultado melhor para o itapemense, para Itapema e não para os nossos interesses pessoais. Após as discussões, o projeto foi aprovado em primeira votação. Em seguida, uma nova sessão foi aberta, garantindo a aprovação em segunda votação também. E para fechar o jornal de hoje, vamos falar também de cultura e homenagens que marcaram a sessão desta semana. A sessão da Câmara de Vereadores de Itapema desta terça-feira, dia 1º de abril, foi marcada por uma programação intensa, reunindo homenagens, apresentações culturais e debates sobre o futuro da cidade. A Polícia Militar foi homenageada pelo vereador Saulo Ramos em reconhecimento à atuação da corporação na recuperação de veículos roubados e na prisão dos responsáveis no mês de março. O reconhecimento ressaltou a importância do trabalho da segurança pública para a comunidade. A cultura também teve espaço na sessão, com a presença dos participantes do 8º Encontro das Etnias, que levaram ao plenário a energia e a diversidade das tradições que representam. Com apresentações de dança e muita alegria, o grupo destacou a programação do evento, que segue até o dia 14 de abril. Na Tribuna do Povo, o espaço foi ocupado por Emir Soares Freitas, presidente da Associação de Moradores do Bairro Várzea e representante do grupo escoteiro Tapera dos Carijós. Emir levou à Câmara questões importantes para a comunidade, tanto sobre a representatividade do bairro Várzea, quanto sobre o escotismo. Outro destaque foi a presença do deputado estadual Júnior Cardoso, que acompanhou os trabalhos do Legislativo.
Além desses momentos, a sessão seguiu com a tramitação de indicações, requerimentos e projetos de lei, além da votação em regime de urgência do plano diretor, uma pauta que gerou debate e foi aprovada com a adição de emendas. Obrigado por ter assistido mais um Jornal da Câmara Municipal de Itapema. Você sabe, se você precisa de mais informações sobre o trabalho dos vereadores aqui do nosso município, é só continuar ligadinho na gente por meio das nossas redes sociais. O nosso jornal volta ao vivo na próxima semana. Até lá!